Hoje nós vamos falar sobre os 20 melhores filmes de terror de 1980, ranqueando esses 20 filmes. E para abrir a nossa lista tem O Crepúsculo dos Heróis, que é um filme dirigido pelo William Peter Blatty, que dirigiu O Exorcista 3 e que fez o famoso livro aí do Exorcista, que abriu o caminho para a obra-prima lá do William Friedkin, no primeiro filme. Aqui esse filme vai falar sobre um psiquiatra que vai até um lugar isolado, um hospício isolado, cuidar de pacientes com uma história de protagonismo em suas vidas antes de sucumbir à loucura, com astronautas, com veteranos de guerra. E nesse lugar, com esses pacientes completamente surtados, é que nós teremos o bom caminhar desse filme. É um filme que tem uma atmosfera que é construída aos poucos, com terror bem dosado, até bem pouco utilizado para um filme do gênero, e que dá certo principalmente pela presença do Stacy Keach, esse ator tão menosprezado dentro do cinema, com uma filmografia fantástica. É um ator que eu adoro e aquele dá vida a esse personagem, esse psiquiatra, de uma forma bem aprazível, exposta ao espectador. Uma boa opção aí de 1980. Próximo filme é A Mansão do Inferno, um filme dirigido pelo Dario Argento, aquele filme sobre as três mães, né, trazendo bastante ocultismo nessa história dessa mulher que começa a pesquisar sobre o assunto e ver sua vida ser completamente alterada. O filme se destaca, o tradicional do cinema de terror italiano é ter histórias fracas. Não vamos falar o contrário, não vamos mentir aqui, as histórias dos filmes italianos são fracas de terror. Só que o diferencial, principalmente do Dario Argento, o maior diretor italiano dentro do gênero, são as cenas de terror construídas ali com uma maestria. Esse filme tem uma cena que é embaixo d'água, é uma das cenas mais bonitas dentro do terror de toda a década. É um dos meus filmes preferidos do Dario Argento, que tem uma filmografia bem grande, bem extensa. Um dos maiores nomes do terror, facilmente, e é uma boa opção. Ele, comparando esse filme com Suspiria, que é um outro filme o maior filme do Dario Argento, ele fica atrás, mas não é por muito não. Ótima opção, com ótimas cenas para nos arrepiar. Próximo filme, As Crianças. Esse filme ele é um filme B de terror, vai trazer a história desse ônibus escolar que é exposto a uma nuvem tóxica, criando ali nessas crianças uma mutação que as torna nessas entidades, nesses mutantes que vão aterrorizar essa cidadezinha. É um filme que tem esse subgênero, né, terror, com um olhar mais infantil, só que não se enganem, é um filme com bastante conteúdo gráfico, tem até gore, em um grau até elevado. Um bom andar para a história, um caminhar da história vai se movendo de uma maneira bem dinâmica, e tem a trilha sonora, que é uma cópia quase idêntica de Psicose. Eu achei um ponto negativo para o filme, né? Uma cópia, você pode até pegar como para fazer algo como inspiração, mas uma cópia dessa forma não ficou tão legal, mas é uma boa opção para quem quer fugir ao que há de tradicional dentro da década. Viagens Alucinantes, filme sobre esse cientista que está experimentando com seu próprio corpo ali, com alucinógenos, para tentar voltar à sua origem, ao homem primitivo, a fim de liberar aí poderes ocultos dentro do corpo humano, do cérebro. É um filme bem experimental em seu desenrolar de cenas, de história mesmo. É dirigido pelo Ken Russell, ótimo diretor. Tem o William Holden como protagonista, e é um filme bem estranho, bem bizarro. É um filme para você assistir sem esperar muita coisa, que ele vai te surpreender. A gente não pode colocar muita expectativa, até por ser um filme com William Holden, que é um grande ator, do Ken Russell, mas se a gente for com um olhar mais aberto para esse filme, vai ser uma boa experiência, uma boa surpresa dentro desse subgênero que mescla muito bem ficção científica com terror.
Próximo filme não tem título em português, é Scared to Death, desculpem o inglês bem primitivo. Esse filme vai trazer um detetive que começa a investigar uma série de mortes, desconfiando de um serial killer, só que conforme ele vai investigando, conforme ele vai descendo camadas dentro desses crimes, ele descobre que o seu criminoso é algo que foge ali à espécie humana. É um filme bem pouco conhecido dentro do cinema de terror da década de 80. Vai propor aí ao espectador um thriller de investigação mesclado com um terror mais de alienígena, de mutantes. É um filme aí para escapar ao que há de convencional dentro da década e como eu disse no filme anterior, é assistir sem esperar muita coisa, que filme bem curto, você vai se divertir com certeza. Os 5 Álibis, Phobia, esse é o título original. Esse filme tem a surpreendente direção do lendário John Huston, já no finalzinho de carreira. Vai trazer a vida desse psiquiatra que tá promovendo experimentos com 5 pacientes, experimentos sociais ali de recuperação, em uma ala mais behaviorista, comportamental, só que um a um os seus pacientes começam a encontrar destinos cruéis, e é aí que o filme vai ganhando seus contornos mais macabros, conforme esse psiquiatra aí, de forma alucinada, tenta solucionar esse mistério, esses crimes. É um filme que vai trazer, assim como a opção anterior, ele propõe um ar mais investigativo até o ponto que nos joga ao terror ali, com uma grande reviravolta no final. Tem uma boa direção do John Huston. A história, ela deixa a desejar em alguns momentos, tem seus momentos de fraqueza, mas o que vale a pena essa trama diferente envolvendo esse psiquiatra, esses pacientes, cada paciente com uma fobia diferente, e é isso que torna esse filme tão interessante. Agora a gente já começa a entrar em um ponto de maior qualidade da nossa lista, Vestida para Matar, o maior filme de terror e suspense do Brian De Palma. Fica pau a pau em sua filmografia ali com Scarface, que é um filme de ação, de crime, se alocando aí no que há de melhor dentro da filmografia do diretor. Vestida para Matar é sobre também um psiquiatra que vê seus pacientes sendo atormentados por essa mulher misteriosa que está os matando ali de forma com uma navalha bem cruel. E aí essa investigação que o filme vai contar, vai trazer a seu espectador. O Brian De Palma é um cineasta que eu adoro. Após o Hitchcock, ele foi o maior expoente desse cinema quase voyeur, exposto aí ele teve o Carrie, a Estranha, que é um grande filme de terror com a Sissy Spacek. Tem aquele Um Tiro na Noite com o John Travolta, tem Dublê de Corpo, tem muitos filmes, e é um diretor que não se concentrou apenas dentro do gênero de terror, ele foi também para ação, para o gênero de crime. O Brian De Palma dispensa elogios, e esse aqui é o seu maior trabalho, um filme muito atmosférico, com cores muito fortes sendo expostas ao espectador. Isso ajuda que a gente se sinta dentro do filme. É uma obra-prima ali do suspense e do terror, inquestionável. Próximo filme, Mistério no Bosque, conta a história dessa família que se muda para uma nova casa, né, no meio dessa floresta, e que começa a sofrer com eventos sobrenaturais que ligam essa casa e antigos residentes a um fato trágico do passado. É um dos últimos filmes com a Bette Davis, lendária atriz de Hollywood, que teve seu auge na década de 50. É um terror mais infanto-juvenil, o que não o deixa menos assustador, menos arrepiante. Ou seja, um filme de terror que se aloca nessa pegada mais infanto-juvenil, o que você sempre pode esperar das boas opções, o que você sempre pode esperar é bastante atmosfera. E esse filme tem atmosfera dá e sobra. Não só dentro dessa casa, como tem a própria floresta sendo explorada de uma forma que nos quase que literalmente nos joga dentro do mistério, para tentar
colocar ali as peças desse quebra-cabeça. Tem uma boa trama, uma boa história de mistério. É um grande filme ali, um dos maiores filmes de terror infanto-juvenil da década. Assassinato na Noite, Night Kill, outro filme aí bem pouco conhecido, de 1980, tem uma história que vai, assim como várias opções dessa lista, vai mesclar suspense e terror. É um jogo de enganação dentro dessa casa, desse casal e de um amante. Então tu vai ter toda essa um tentando matar o outro, um sendo exposto aí, sendo enganado. Tem o Robert Mitchum em um papel aí já numa fase mais de declínio de sua carreira. É um filme bem eletrizante em sua forma de se mover dentro dessa casa. Ele consegue até ser bastante criativo ao se limitar somente a um ambiente. Filme com essa temática mais enganação, dentro de casas, envolvendo marido, mulher e amante. Foi algo mais explorado no finalzinho da década de 80 e início da década de 90, então aqui é um filme aí que antecede essa onda esse subgênero tão amado aí por os amantes mais nostálgicos, né, do terror. É um filme legal, tem uma trama que alterna entre bons e maus momentos, mas que certamente aí justifica sua posição alta nessa lista. A Morte Convida para Dançar, esse filme com esse título tão criativo em português. O legal dessas adaptações, dessas traduções dos títulos da década de 80 é que algumas delas são muito criativas. Essa aqui é um exemplo clássico. Vai contar uma história de vingança, desse baile de formatura, com essa escola antiga, e vai mesclar tudo isso de uma forma bem arrepiante, exposta ao fã do terror. É um filme que se destaca mais mesmo pela presença ali da Jamie Lee Curtis como protagonista. Tem até mesmo Leslie Nielsen em suas raras aparições dentro do terror. Ele esteve astro, né, a polícia corre que a polícia vem aí. O outro filme que ele esteve de terror foi aquele Creep Show, em um dos contos. Então é um grande prazer ver esse ator aí lendário de Hollywood dentro de um filme do gênero. É um filme com seus momentos emblemáticos, com suas cenas de dança. Tem cenas de dança super longas, elas até depõem contra ali a atmosfera que o filme propõe. Um dos maiores filmes ali da Jamie Lee Curtis. Já agora entrando aí finalmente no nosso top 10, vem Alligator, o Jacaré Gigante. É um filme ali de criatura, né, de animais que aterrorizam pessoas e cidades. Na trama do filme, esse jacaré que quando ele é pequeno, dão descarga nele, ele vai até o esgoto, sobrevive e é exposto a um material tóxico, causando uma mutação, transformando-o em um animal gigante, e aí muitos anos depois ele vem aterrorizar essa cidade. É um filme que vai mesclar muito bem comédia com terror. Tem o Henry Silva, a lendário ator de Hollywood, fazendo uma ponta aí desse caçador bem desajustado, bem brega. É um bom filme dentro desse subgênero de animais no terror, e vale a pena ser assistido. Número 9 vai para O Carro Sinistro. Na trama, essa mulher ganha, após sua tia morrer, ela herda uma casa nessa cidadezinha, no meio do nada. Ela vai até essa casa para morar nela, só que chegando a esse local ela percebe que os habitantes daquela cidade não a querem ali, e ao mesmo tempo que ela tem esses conflitos com essas pessoas do lugar, ela começa a ser perseguida por um carro funerário, e é aí que a trama vai ganhar sua substância. É um filme bem soturno, com bastante atmosfera. É um terror, aquele típico terror que tem bastante névoa, tem bastante fumaça, que ajuda a dar o grau de terror que o diretor quer. Uma boa opção, e se aloca aí dentro do subgênero terror com carros. Motel Diabólico, Motel Hell, é um filme hilário de terror,
aí de 1980 sobre esses caipiras que comandam esse hotelzinho no meio do nada e que eles caçam literalmente seus clientes. Eu já comentei aqui recentemente sobre esse filme, é um filme que eu adoro, eu amo mesmo a atmosfera dele, a construção dos personagens, desses caipiras absolutamente surtados, até nas bizarrices na construção das mortes dos personagens, a construção desse hotel, é um ambiente, ele não é um ambiente caindo aos pedaços, mas é um ambiente que se a gente passasse por perto, a gente não ia querer nem olhar quase. É um bom filme e, como eu disse, ele mescla comédia e terror, ele até acaba indo mais para um lado da comédia, parodiando aí grandes filmes. Ótima opção. Sexta-feira 13, aí o filme que abriu a saga do Jason na década de 80. É um filme que o Jason não está, inclusive, né? Não está até um certo ponto. Um filme de acampamento muito bom, sobre esses monitores que vão reinaugurar a figura do Camp Crystal Lake, só que estranhas mortes começam a acontecer entre eles. Esse filme, ele abriu o filme número 1 da lista, ele ajudou muito, que eu vou falar, né, o número 1 dessa lista que eu vou falar daqui a pouco, ele ajudou aí o terror, slasher, ele deu muitas coisas ao slasher que viriam a ser utilizadas depois. Porém, esse Sexta-feira 13 é o filme que de fato abre o slasher da forma como nós estamos acostumados, por mais que a cultura slasher já esteja exposta ali desde o início da década de 70 com o filme do Mario Bava, aquele A Bay of Blood, que é um filmão também. Porém, o slasher aqui, esse é o Sexta-feira 13 é o primeiro slasher, de fato. Então não é como eu já disse anteriormente, não é o meu preferido da saga, mas é uma ótima opção, com grandes momentos, com uma grande reviravolta e com um final ali, um dos finais mais memoráveis dentro do terror dos anos 80. Chegou a hora de falar de John Carpenter. A Bruma Assassina vai contar a história dessa cidade à beira-mar, que em certo ponto é invadida por essa névoa, por esse nevoeiro, que traz aí consigo coisas nada prazíveis e vai deixar os residentes desse lugar numa noite que eles vão lutar por sua sobrevivência. É um filme menor, se a gente considerar dentro da filmografia do John Carpenter, se a gente considerar todo o brilho, né, de Halloween, de Os Aventureiros do Bairro Proibido, tem aquele Fuga para Nova York. É um diretor com muitos filmes. A Bruma Assassina, ele tem uma construção estética verdadeiramente única, né, trazendo essa figura da névoa. Geralmente a figura da névoa ela é utilizada como ferramenta para dar atmosfera, como eu já citei nessa própria lista com uma opção. Aqui ela é utilizada como uma ameaça de fato, e é isso que torna esse filme tão especial. Grande filme, grande elenco, com grandes figuras do terror dos anos 80, vale cada minuto. Intermediário do Diabo, um dos filmes mais atmosféricos de Casa Mal Assombrada, de todo o subgênero Casa Mal Assombrada, nos anos 80, então nem se fala, sobre esse homem que se muda para uma nova casa, esse casarão, enfrentando a figura do luto, né? Perdeu pessoas próximas recentemente, só que dentro dessa casa ele começa a ver coisas que desafiam ali o normal, a realidade e o sobrenatural, e ele vai começar a investigar que raio que está acontecendo naquele casarão. Como eu disse, muito atmosférico. Tem o George Scott, né? George C. Scott, ator lendário aí de Doutor Fantástico, de Patton, né? Do filme de guerra. Ele está numa ótima atuação, talvez a última grande atuação de sua carreira. É um dos meus filmes preferidos de Casa Mal Assombrada, com momentos que nos deixam arrepiados, sem muitos jumpscare, que é tudo uma construção calma e tranquila de atmosfera, nos deixando com que o espectador se assuste simplesmente pela história bastante macabra.
Escuridão da Morte, Fade to Black. Eu amo esse filme, é um filme sobre esse jovem aí na casa dos 17, 18, 19 anos, desajustado, que é apaixonado por cinema, por filmes de terror, filmes no ar. Ele é um cinéfilo de carteirinha, só que ele, a partir de determinado ponto da história, ele quebra com a realidade, ele surta e vai buscar vingança contra seus algozes, utilizando cenas clássicas de filmes que ele assistiu. É um filme que eu amo e o simples motivo é que ele utiliza muito bem essas curiosidades dos filmes, essas cenas clássicas dos filmes. A gente de cena em cena fica tentando encontrar qual filme ele baseou tal ato, tal morte. Ele se relaciona a filmes no ar, ele faz indicações a filmes de comédia, filmes da Marilyn Monroe. Então é um filme muito rico aí em referências dentro desse universo do cinema, e por si só já se destacaria então dentro do terror. Então é uma opção aí que se faz, se você não conhece, corra, que é diversão, é garantida mesmo. Número 3, O Iluminado, uma das obras-primas supremas do Stanley Kubrick. Vai trazer essa família que se muda temporariamente para esse hotel, o Overlook Hotel, a temporada em que o hotel está fechado no meio da neve, para que o Jack Torrance, né, o chefe da família, trabalhe. Só que conforme eles começam a residir naquele hotel, coisas estranhas começam a acontecer ao mesmo passo em que o homem começa a flertar com a loucura. É um filme com uma construção estética simplesmente irretocável. É difícil você encontrar um filme de terror com uma cinematografia tão bonita, com cores tão fortes, com uma ambientação tão atmosférica. É um filme baseado na obra do Stephen King. Tem uma das maiores atuações da carreira do Jack Nicholson, tem a Shelley Duvall no elenco. É uma obra-prima ali que você fica... É um filme bem longo de terror, você fica preso do minuto inicial ao minuto final, sem nem mesmo piscar. Número 2, O Trem do Terror. Esse filme é simplesmente o meu filme favorito de terror que acontece dentro de trens. Então aí já esse subgênero tão utilizado dentro do terror. A história vai se passar no Ano Novo, outro ingrediente aí de atratividade, trazendo essa fraternidade que vai comemorar o Réveillon dentro desse trem. Só que aí vai surgir uma história de vingança, um ato que eles cometeram anos antes contra um estudante vai voltar a eclodir dentro desse trem, e aí o bicho vai pegar, estranhas mortes vão acontecer. É um filme dentro desse trem, durante a noite. Tem até o David Copperfield, o mágico, entregando uma ponta. É outro filme com a Jamie Lee Curtis na nossa lista, né? A rainha do grito da década de 80. Um filme irresistível em sua construção, em sua atmosfera, em seu conteúdo gráfico. É um slasher que mescla ali com suspense, muito bom. O Trem do Terror, não tem nem o que falar. E com momentos de aquela comédia involuntária que surge ali entre os personagens. Dentro dos filmes da Jamie Lee Curtis, ele só perde para o Halloween, dentro do gênero de terror, o primeiro Halloween. Então é uma opção aí garantida de diversão e muito terror. E finalmente, número 1, O Maníaco, Maniac. Um filme vai trazer a história do Frank Zito, né? Do Frank Zito, o nome do protagonista, que é esse lunático que começa a fazer suas vítimas pela cidade, atacando principalmente mulheres. A trama do filme fica em segundo plano aqui. É um filme que se destaca muito por sua violência, muito por sua parte gráfica irretocável. Ele não exagera, é um filme muito, muito violento, mas ele não exagera ao tentar trazer a violência acima da história, acima da sua atmosfera, a violência que vai de encontro ao que o filme quer, ao que o filme propõe. E tem a figura do Joe Spinell, esse ator conhecido por filmes B da década de 70 e 80. Ele esteve lá em Comboio do Medo, um remake de Comboio do Medo. Ele esteve em Rock,
ele esteve em Falcões da Noite, e uma história muito interessante é que ele esteve em Falcões da Noite, que é um filme do Stallone, e ele recebeu um saláriozinho lá de 10, 11 mil dólares, e ele pegou essa fatia do salário e investiu nesse filme, no Maniac, para que o filme ocorresse. Então tem esse ponto muito legal, a força que o ator fez para que esse filme ganhasse forma, e foi o filme mais conhecido da carreira do ator, um filme extremamente polêmico. À época de lançamento, as pessoas arrancavam os pôsteres dentro dos cinemas, não queriam que os cinemas mostrassem o filme, os outdoors eram vetados por grandes empresas de marketing, um filme que é denunciado por ter um conteúdo eventualmente misógino. Então você vai com Maníaco, você vai se separar em duas, não tem meio termo, ou você vai amar ou você vai odiar até a morte o filme. Eu amo. Tem outros filmes com Joe Spino dentro do próprio terror, que eu recomendo também, mas não chega nem perto de Maniac. É um dos meus filmes favoritos de terror de todos os tempos. É isso aí, galera, chegamos ao final da nossa maratona com os 20 melhores filmes de 1980. Se você gostou, não se esqueça de curtir e comente também aqui embaixo qual o seu filme favorito do ano. É isso aí, até o próximo vídeo.